Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. O nosso vídeo de hoje é mais um vídeo para a gente poder falar de organização. Eu quero dar as minhas dicas, mostrar como eu faço a organização aqui na minha cozinha, de alguns utensílios, de alguns talheres, mostrar algumas gavetas para vocês. Mas para quem está chegando aqui no canal ainda e não está inscrito, se gostar do vídeo, se gostar do conteúdo do canal, aproveite para poder se inscrever e também ativar o sininho de notificações, tá? E para vocês, meus amores, que já me acompanham aqui no canal, que já são as minhas amigas de sempre, que já são os meus super amigos, aproveitem também para poder deixar o seu like e os seus comentários. Gente, eu quero começar falando para vocês a respeito de organização. Não adianta eu mostrar para vocês antes da gente bater um papo e eu esclarecer algumas coisas que eu acho super importantes. É o seguinte, olha só. Quando a gente está pensando em organizar a casa da gente, que é uma das melhores coisas, porque eu realmente adoro e gosto de compartilhar com vocês, a gente tem sempre que pensar da seguinte maneira. Qual é o ambiente que a gente quer organizar? A gente quer organizar um closet, a gente quer organizar um quarto, a gente quer organizar uma cozinha. Aqui hoje eu vou mostrar para vocês como eu organizo algumas gavetas que eu tenho aqui. Mas quando a gente está pensando numa organização, a gente tem que começar do princípio. E o que eu chamo de começar do princípio? Esvaziar aquilo que você quer organizar. Seja um closet, seja uma gaveta, seja um armário. Aqui no caso vão ser as gavetas da minha cozinha. Então o que a gente faz? Tira tudo lá de dentro, espalha num lugar para você realmente saber o que você tem. Porque às vezes eu noto, até mesmo acontece comigo, passa um tempo sem eu saber o que eu tenho. Por quê? Por falta de organização. Então a gente espalhando tudo, tem como você saber exatamente o que você tem e começar ali a selecionar as coisas de uma maneira que você vai colocar o que você quer, o que você vai manter, aquilo que você não usa mais, mas que ainda está em boas condições de uso, e aquilo realmente que não tem mais o que fazer porque já está danificado, porque já não funciona mais. Então a gente faz o seguinte: o que a gente quer, a gente coloca dentro de uma caixa ou deixa ali do ladinho, e o que a gente ainda tem utilidade, mas a gente não quer, de repente a gente pode doar, dar para alguém que quer, para alguém que precisa, mas levando sempre em consideração que quando a gente vai doar alguma coisa, a gente tem que doar as coisas em boas condições, porque não é porque você vai dar para alguém que você vai dar uma coisa estragada, tem que doar com carinho também. Então isso tem que ser levado em consideração. Aí depois que você já eliminou tudo que você não quer, aí é a melhor hora. A gente vai começar a ver como que a gente vai organizar isso. Eu sempre gosto de organizar as minhas coisas por materiais. Tipo assim, no caso aqui da minha cozinha, eu tenho algumas coisas que são de bambu, eu tenho algumas coisas que são inox, eu tenho algumas coisas que são de plástico. Então a gente separa aquilo ali para poder ver como que a gente vai organizar e o espaço que a gente tem para poder organizar essas coisas. São 3 gavetas que eu quero organizar hoje e mostrar para vocês a maneira que eu achei mais fácil. Elas ficam aqui na ilha, uma fica aqui à direita, uma no meio e uma aqui do meu lado esquerdo. Então depois de selecionar o que a gente quer organizar, a gente deixa assim tudo num lugar bem visível para poder começar a separar por material. Aqui no caso, nas minhas gavetas, eu vou usar este porta-talheres, que vocês já até conhecem, porque eu mostrei no vídeo de comprinhas. Então depois que a gente limpa a gaveta, que a gente limpa o porta-talheres, a gente já coloca ele no lugar e começa a seleção dos nossos talheres no caso. Então olha aqui eu tenho coisas inox, eu tenho coisa de plástico, eu tenho coisa de madeira. A maneira mais fácil que eu acho é o seguinte, olha só, se eu tenho aqui alguns utensílios de madeira, por exemplo, colheres de pau, então eu deixo as minhas colheres de pau do lado de cá. E são colheres também que são um pouco maiores, são utensílios maiores. Depois eu separaria o quê? Os meus talheres do dia a dia, eles não tem nada a ver com a colher de pau, então ficaria aquilo lá e isso do lado de cá. Aqui eu tenho outras colheres, que são colheres que eu também uso para cozinhar, que elas também têm a ver
com as colheres de madeira. Por quê? Porque o cabo é de madeira. Então isso aqui eu iria selecionar para ir junto com aquilo ali, olha. Então aqui eu tenho colheres também de madeira, que é de servir salada, que eu tenho que colocar também naquela categoria ali, de coisas de madeira. Então tudo que for mais ou menos no mesmo material, eu seleciono de um lado. Aqui no caso, gente, poderia ser de duas formas. Pelo fato de ser inox, poderia ir com alguma coisa inox, né? Com os talheres do dia a dia. Mas aqui eu prefiro organizar junto com as colheres de madeira, com as colheres de pau. Por quê? Porque são utensílios maiores de servir. Então eu prefiro colocar juntinho ali daquele lado. E alguma coisa mais coloridinha também, eu prefiro que vá do lado de lá, porque visualmente vai ficar mais bonito. Aí sobrou isso aqui, né? Os talheres que tem o cabo mais gordinho e que não é todo inox. Então, esses talheres desse material vão ficar separados numa gaveta. E é coisa que eu uso menos também, então não vou colocar com os meus talheres do dia a dia. Aqui também eu tenho algumas outras coisas inox, tipo garfo, colher, que eu não uso também todos os dias, eu não preciso, não é coisa que precisa ser usada diariamente, regularmente. Então o que eu faço? Que eu acho muito prático para manter a gaveta mais organizada. Como eu não uso muito e os talheres nunca ficam certinhos do jeito que a gente quer, porque no que a gente abre a gaveta, vai bagunçar, vai mexer. Então o que eu faço? As coisas que eu uso menos, às vezes eu uso esse elástico aqui, ó, né? Que uns conhecem por elástico, outros conhecem por gominha. Então eu coloco assim nos talheres que eu uso menos, para poder deixar tudo mais juntinho, mais organizadinho. Porque aí no que eu abro a gaveta, não fica espalhando e fazendo bagunça. Aqui também eu tenho alguns outros utensílios que são colheres para poder servir sorvete, descascador de batata, até mesmo assim um pincel quando eu quer assar alguma coisa, quer untar um tabuleiro, e também esse quebra-nozes. Então coisas desse gênero que eu não uso sempre, não uso todo dia, eu vou deixar junto com os talheres do lado de cá, que são coisas menos usáveis. Então o que ficou aqui no meio seriam os talheres que eu uso mais, que eu vou colocar na gaveta e vou mostrar para vocês a forma que isso vai ficar. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops, but I have to be me. Então aqui ficaram alguns utensílios que são utensílios que eu uso para cozinhar. Como a gente separou, né? A gente separou tudo que era de bambu, de madeira, de plástico e colorido, ficou aqui assim nessa gaveta. Coloquei as coisas coloridas aqui, tudo que é amarelo e laranja desse lado. Aqui eu coloquei o que tem o cabo de madeira com a parte de silicone aqui no meio, porque são peças mais compridas. Aqui eu coloquei as minhas colheres para poder servir salada. E do lado de cá eu coloquei algumas colheres que eu uso para cozinhar. Aqui atrás eu coloquei algumas peças que são peças de bambu. E a maneira que funcionou melhor foi colocando, depois de colocar tudo certinho, deitadinho, eu coloquei algumas colheres aqui em cima para poder caber da maneira que eu achei mais fácil. E aqui uma peça atravessada para poder aproveitar esse espaço. Então ficou desta forma. A gaveta do meio, gente, eu achei que ela ia funcionar melhor com as coisas do meu dia a dia mesmo, os talheres que eu uso todos os dias. Então aqui eu coloquei as facas, faca aqui de refeição principal, algumas facas de salada, alguns garfos aqui, as minhas colheres, colherzinha de chá, porque o espaço era suficiente, não deu para eu colocar as colheres de chá aqui também.
Aqui tem umas outras colheres que eu uso para poder servir, garfo, alguns utensílios, né? Tipo colher para salada, utensílio para poder cortar pizza. E aqui no fundo, onde eu tenho um espaço, né, porque o meu porta-talheres ele não veio até o final da gaveta, então sobrou esse pedacinho aqui. Eu coloco as coisas que eu uso menos, tipo batedor de bife, que eu uso pouquíssimo, alguns espetinhos que eu tenho ali e uma faca maior que eu uso para cortar coisas aqui na cozinha, que é um pouco mais perigosa, mais amolada, então eu gosto de deixar ela mais assim escondidinha por causa de criança, porque eu acho um pouco perigoso. Aqui eu tive que misturar um pouquinho. Coloquei os garfos aqui no meio, que são os garfos todos do mesmo tamanho. As colheres ficaram aqui. Como elas são colheres que são, né, garfos e colheres que tem aqui essa parte mais gordinha, então realmente eu coloquei só 6 e 6. Coloquei 6 aqui e 6 aqui. Aqui eu coloquei os garfos menores, as colheres menores e também algumas colherinhas para poder de chá, né? Aqui do lado de cá eu coloquei as facas, porque pelo fato delas serem retas, diferente das colheres e dos garfos, então coube tudo aqui. E aqui eu coloquei aqueles talheres que eu mostrei para vocês, que eu organizo com a gominha para poder segurar e ficar mais fácil. São talheres que eu uso menos também, então eu deixei assim desta forma, junto com as facas. E aqui nessa parte de trás são utensílios que eu uso menos também, que é colher de sorvete, né? Aqui tem 2 colheres de sorvete, aqui tem quebra-nozes, que não é sempre que eu preciso, descascador, né, de batata e um pincel. Então separei também por cor, o que era preto ficou lá, ali atrás, aqui ficaram as coisas verdes e aqui ficou o que é só de inox, de um lado e de outro. Mais um vídeo para vocês, para mostrar um pouquinho da maneira que eu organizo as coisas aqui em casa. Eu adoro vídeo de organização, porque não tem coisa mais gostosa do que você procurar alguma coisa e encontrar, não é mesmo? Olha, é um vídeo super simples, eu sei que não tem nada de novidade nisso aqui, mas eu espero que ele sirva de inspiração para vocês, tá? Eu tô super feliz, tô super satisfeita com o resultado. Hoje eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!